Olá, eu sou a Maria Raquel e este é o meu canal Conte-me Seus Segredos. Hoje eu vou contar a história da Girassol, uma moça que veio do interior para tentar a vida na cidade grande. Engraçado, né, pessoal, que a maioria das histórias que eu conto aqui, as meninas, elas vêm do interior, né? É muito interessante isso. Acho que teve uma história só que a moça não se identificou, né? De onde que ela vinha. Se eu não me engano, foi sobre amizade o vídeo. É muito legal, depois vocês dão uma olhadinha lá. Enfim, essa moça, ela veio do interior, ela disse que cresceu, ela estudou lá, ela passou a infância, a adolescência e um pouco da vida adulta dela nessa cidadezinha. E lá ela teve os seus amores, seus desamores, as suas amizades, né? A vida dela foi formada nessa cidadezinha. Mas como ela já estava uma pessoa, uma mulher adulta, lá já não tinha mais, né, aquele trabalho para ela, porque a vida na cidade de interior, ela é mais difícil. Ela não tem a oportunidade que uma cidade grande, né, tem para oferecer trabalho. Nessas cidadezinhas pequenas, geralmente as pessoas trabalham no campo e ela não queria isso para a vida dela. Então ela veio para a cidade grande. Ela já tinha dois irmãos que moravam, né, na capital. Então ela veio para trabalhar, estudar, fazer cursos. E assim era a vida dela. Chegando na cidade, ela já tinha uma casa, né? Porque ela, como eu havia falado, ela já morava, né? Veio morar com os irmãos já moravam aqui. E ela arrumou um trabalho, começou a trabalhar, começou a vida dela com os irmãos. E quando ela entrava de férias, ela ia ver os pais. Até que um belo dia, os irmãos resolveram dar um churrasco, né, para ela conhecer os amigos deles, né, essas coisas. Como ela só trabalhava e estudava, não conhecia, né, muitas pessoas e nem conhecia os amigos, né, dos irmãos dela, porque todo mundo trabalhava e não tinha muito tempo. E aí, um final de semana, eles resolveram dar um churrasco e convidaram algumas pessoas. E desse churrasco, ela conheceu um amigo dos irmãos que ali teve um interesse de ambos. E até então, no começo, né, foi só amizade. Aí chama para tomar um sorvete, comer uma pizza. E aí eles começaram um namoro. Ela disse que no começo do namoro era tudo muito bom. Ele era um rapaz gentil, carinhoso, atencioso e tudo bem. Até que depois de uns 3, 4 meses começou a desandar. Ele implicava com a roupa que ela usava, né? A forma que ela se vestia incomodava. Ele implicou com o trabalho, ele começou a implicar com tudo. Então, aí já tem os sinais, né? Eu acredito muito que o universo vai mostrando as coisas pra gente e a gente que não se atenta, né? Aí eles começaram um namoro mais sério,
E nesse namoro mais sério vieram as cobranças. Se ela chegasse do trabalho 6 horas e se no outro dia ela chegasse 6h10, já era motivo para ele poder falar e falar coisas absurdas. E começava as pressões psicológicas, os abusos psicológicos, né? E só que ela não enxergava isso, ela achava que era preocupação. Preocupação. E as poucas amizades que ela tinha, ele falava que não gostava, que as pessoas não prestavam, só ele que prestava, só ele. E começou a implicar, né, com as roupas, ela teve que mudar a forma dela se vestir, mudar a forma do cabelo, do corte. Ela gostava de cabelo escovado, ela tinha um cabelo cacheado e ela dizia que ele gostava do cabelo, ela gostava do cabelo escovado porque era mais fácil para ela poder sair para trabalhar, e ele queria ela com o cabelo anelado. Então, e só que não foi só isso, né, gente? Ele começou a podar ela das coisas que ela gostava de fazer. Ela gostava de visitar os pais. Às vezes no final de semana, ele começou a podar para ela não ir. Ela tinha um irmão casado, ela gostava de visitar, ele não gostava que ela fosse. Ela só podia sair com ele, sozinha não. E começou a atrapalhar ela no trabalho também. Porque nessa época que ele conheceu, ela trabalhava numa loja, eu não vou falar os trabalhos aqui, porque para não expor a pessoa, tá bom? Então ela era gerente nessa loja. Ela ganhava bem, tinha uma vida, né, razoavelmente boa. E aí quando ela, por ser gerente, vocês sabem que é o primeiro a chegar e o último a sair. Não sei se isso aplica para todos, né? Mas para ela era assim. Ela abria e fechava a loja e tinha que conferir caixa, e essas coisas demoram. Então, se ela chegasse atrasada em casa, era motivo para ele falar que ela estava traindo, que ela estava com o patrão e que não sei o quê, aquelas neuras de pessoas desequilibradas, doentes. Porque isso para mim é uma pessoa doente, doida, louca e que quer enlouquecer o outro. Só que ela achava que isso era um cuidado dele, que ele estava preocupado porque ela chegou mais tarde. Enfim, ele começou a implicar tanto com esse trabalho que ela saiu desse trabalho. E aí ele chamou ela para morar junto. Ah, vamos morar junto, que vai ser mais tranquilo para você, que eu vou te ajudar e aquilo. Só que eu penso assim, quando uma pessoa chama outra para ir morar junto, você tem que ter capacidade de bancar uma casa e uma família. Porque morar junto, para mim, é a mesma coisa de um casamento, só não tá ali no papel. Mas são duas pessoas que estão começando a construir uma vida, certo? Ela topou, então vamos morar junto. Ela, nessa altura, ela já estava apaixonada
pelo alecrim dourado. Só que já tinham sinais, né? Então ela foi morar com o alecrim dourado. Mas sabe aonde que ela foi morar com o alecrim dourado? Na casa da mãe do alecrim dourado. Gente, não existe isso, né? Você sair da sua casa para ir morar na casa da mãe. Aí você vê que a pessoa não tem uma... Como que eu posso falar? Porque eu não posso falar bobagem aqui, porque senão as pessoas vão lá e desce a lenha, né? Enfim, se você não tem condições de montar uma casa e cuidar de uma família, deixa a moça onde ela está, né? Enfim, essa moça veio, a Girassol veio morar na casa da sogra, e a sogra era um inferno na vida dela. Não são todas as sogras, tem sogras que são muito boas, eu não posso reclamar da minha. A minha sogra foi muito boa para mim. Não tenho nada que reclamar, nada, nada, nada. Hoje, até hoje, eu tenho muita consideração por ela. Hoje ela não é mais minha sogra, mas gosto muito dela, amo. E se eu puder fazer alguma coisa por ela, ela sabe que pode contar comigo. Enfim, ela foi morar na casa da sogra. Aí ela tinha que trabalhar dobrado, porque o alecrim dourado não trabalhava. Ele vivia de bicos, de coisinhas que ele fazia para vender. Não que isso não seja um trabalho, mas o homem, o provedor da casa, ele tem que sair, ele tem que trabalhar. Para mim, é isso que uma mulher admira num homem, sabe? Ele ser esforçado, ele trabalhar, ele correr atrás, não ficar à sombra de uma mulher. É um ajudando o outro, é um caminhando junto, para crescer juntos. Mas ali, quem pegava no pesado, quem trabalhava, quem corria atrás, quem fazia, era a Girassol. A Girassol, ela comprava as coisas de limpeza. No sábado que ela estava em casa, porque ela tinha que limpar a casa no sábado, porque a bonita da sogra não fazia nada. A Girassol trabalhava a semana inteira e no sábado, quando ela chegava do trabalho, que ela chegava mais cedo, ela ia limpar a casa. Cadê os produtos de limpeza que a Girassol comprou? Cadê? A bonita tinha escondido. Ela não comprava e escondia. No final de semana que a Girassol podia descansar, o domingo, vinha a família do alecrim dourado e a Girassol tinha que cozinhar para todos. Quem comprava as coisas? A Girassol. E mesmo assim, alguns ainda saíam reclamando. Inclusive o alecrim dourado. E nesses almoços, nessas festas que de vez em quando eles, né, promoviam, final de semana para os amigos, a Girassol era humilhada por ele, pela família, pelos amigos. Aquela pressão psicológica, sabe? Aquela humilhação psicológica. Só que a pessoa, ela não enxergava isso. Ah, ele é assim mesmo. Ela não via que aquilo era um abuso,
que aquilo era uma falta de respeito com ela, uma falta de educação com ela. E isso foram anos, até que a Girassol, ela trocou de trabalho, ela arrumou um trabalho melhor, só que era um trabalho que ela não podia ficar atendendo o telefone. Na verdade, o telefone dela tinha que ficar guardado, né, num determinado local, e quando ela saía para almoçar, ela poderia sim atender o telefone, ver quem ligou, quem não ligou, essas coisas. Mas o alecrim dourado, que não fazia nada, ficava dentro de casa fazendo as suas coisinhas, porque são coisinhas pelo que ela me contou, por isso que eu estou falando assim. Ela não via, porque como ele não tinha nada para fazer, ele ficava ligando. Nessa época ainda, até então, não tinha WhatsApp, né? E quando chegava a hora do almoço, que ela via as ligações, ela retornava, aí era aquele show, né? O que é que você está fazendo que você não atende esse telefone? O que é que você está fazendo? Aquela idiotice. Eu penso o seguinte: a pessoa que te cobra demais e fala que você está fazendo isso ou aquilo é porque ela faz. Então, na cabecinha doente dele, porque ele aprontava, a Girassol também estava aprontando. Gente, a Girassol não tinha tempo nem de viver, porque ela vivia para ele. Ela mudou o jeito dela por causa dele. Ele moldou ela. Ela perdeu a essência dela. Então, quando ela saía do trabalho, muitas vezes ela via ele escondido, vigiando, para ver se ela estava indo para casa, se ela estava saindo com um colega de trabalho. Muitas vezes ela chegou em casa ensopada. O alecrim dourado no carro, vigiando para ver para onde que ela ia, se ela estava indo para o ponto mesmo, como que ela estava indo com o colega, estava indo de mão dada, essas coisas doentes da cabeça de pessoas que não têm nada para fazer e fica imaginando coisas que não existem. Então, era assim. E se ela chegasse atrasada em casa, o bonito falava horrores. O bonito, em vez de chamar ela e falar com ela, ô, vem cá, tô te esperando, tava chovendo, eu vim te buscar. Não, ele tinha o prazer de ver ela indo pro ponto de ônibus, naquela chuva, molhando. Quantas vezes ela foi trabalhar doente? Quantas vezes ela saiu debaixo de chuva para ir para o trabalho e o bonito em casa dormindo? Sabe, eu fico pensando como que a pessoa se sujeita a isso. A pessoa, ela parece que ela fica ali dormente. Eu não entendo, mas não estamos aqui para julgar, né? Porque cada um é cada um, e na época, igual ela falou, ela não entendia que isso era um abuso psicológico pelas coisas que ele fazia e falava com ela. Então, assim, por mais que as pessoas falavam com ela que aquilo era errado, ela não entendia. Para ela estava tudo certo. Ela custou a acordar. Mas, enfim, nesses trabalhos que ela
fazia, né, que ela começou a ganhar melhor, ela construiu uma casa, sabe aonde, né? No terreno da sogra. E aí passaram-se anos e as coisas do mesmo jeito, os mesmos abusos, só que aí começou a ter os abusos físicos, os abusos sexuais, o que era para ser uma coisa legal começou a incomodar ela, porque estava errado, aquilo não era amor, aquilo era um abuso. E passou-se os anos, ela quis ter um filho, porque ela já estava ficando, né, mais velha e chega uma certa idade, né, que a mulher não tem mais condições de ter filhos. E então ela resolveu engravidar. E eu vou te falar que eu acho, pelo que ela me contou, que essa gravidez salvou ela. Porque como ela vivia para criança, ela começou a ver. Mas até a chegada da criança, ela sofreu muito, porque o Alecrim Dourado não ia nas consultas com ela, falava que ela estava gorda, que ela estava feia, mas ela que era a provedora da casa. Ele tinha que carregar água na peneira para ela, né? Porque se não fosse ela, ele não tinha nada. E fora que ela estava carregando, né, um filho dele, tinha que tratar ela super bem. Porque quando a mulher ela está grávida, ela fica mais sensível. E eu acho que essa sensibilidade ajudou ela também a abrir os olhos. Mas ele continuava da mesma forma, falando horrores, coisas absurdas, e ela trabalhou até o último mês de gravidez. Teve complicações no parto, mas a criança nasceu perfeita e saudável. O bonito não ajudava ela com nada. Ela que tinha que se virar com a criança. Ela que queria ser mãe, não foi? Então, ela que se virasse. A criança foi crescendo e aí a Girassol já tinha acordado que aquilo que ele fazia com ela estava errado. Ela já conseguia ver e perceber que quando tinha algum evento na casa dela, que as pessoas, né, os amigos dele, a família dele começava a falar certas coisas desagradáveis, ela começou a se sentir mal por isso, porque antes para ela era normal o que eles falavam, era aquilo mesmo. E ela começou a retrucar, falar, começou a falar também. Aí ele mostrou a outra face dele, de querer agredir, né? Só que agora tinha um filho ali e como que ia ser? Até que teve uma gota d'água. Aconteceu um evento onde que ela foi muito humilhada por ele, pelos amigos,
E ela falou: não quero isso mais para mim. Eu não preciso disso. Eu trabalho, eu me sustento, eu faço e aconteço sozinha, não preciso. Demorou, né? Demorou para acordar. E aí ele percebeu que ela ia embora mesmo. Que ela ia embora, ela estava disposta a ir embora. Aí ele veio com flores, com chocolates, com bombons, com tudo que vocês imaginar para poder comprá-la. Comprar com presente, né? E falava que ele ia mudar, que ele era o amor da vida dela, mas para mim ela era a galinha dos ovos de ouro. Igual tem muitas mulheres por aí. E ela falou que não, que ela ia embora. Só que ele fez de tudo para ela não ir. Ele só faltou trancar a porta da casa para ela poder não sair. Mas ela, ó, acordou para a vida, deu aquele estralo, sabe? Quando a pessoa, tipo assim, peraí, o que que tá acontecendo? O que que eu estou fazendo da minha vida? Ela acordou para a vida. Ainda bem que ela acordou a tempo, né? Porque tem pessoas que entram numa depressão tão grande que só vai defiando, defiando e acaba morrendo de tanta tristeza. A salvação da Girassol foi uma amiga falar, vai fazer terapia. Aí ela acordou para a vida, porque ela foi fazer terapia. Muita gente acha que terapia é bobagem, não é. Terapia é vida. Você aí que tem um problema e você acha que não tem solução, vai fazer terapia, procura um terapeuta que vai te ajudar muito. Porque muitas coisas a gente tem que colocar para fora, tem coisas que você não conta para um amigo, você conta para o seu terapeuta. Hoje em dia é muito fácil, não é tão difícil igual antigamente. Você, até no SUS você consegue. Eles encaminham. O que não pode acontecer é as pessoas ficarem doentes achando que é normal as pessoas fazer o que quiser com a outra, não é. Enfim, se a nossa amiga Girassol não tivesse ido procurar um terapeuta, eu acredito que ela estaria passando pelas mesmas humilhações que ela passava antes. Ela não teria acordado para a vida. Ela estaria aí, vivendo uma vida miserável, uma vida que ela tinha que trabalhar e ela mesma não podia gastar o dinheiro dela, porque ela tinha que pagar as contas. Não é errado a mulher ajudar o marido, o namorado a pagar as contas, não é errado. Errado é ela pagar sozinha. Se você não tem condições de ter uma família, não tenha. Se você não tem condições de bancar um filho, não tenha. Se você não tem condições de ter uma casa e bancar uma mulher, não tenha. Não tenha. Para que você vai arrumar uma família se você não tem condições de cuidar? As mulheres têm que deixar de ser bobas e achar que tem necessidade de estar com um homem do lado. Não tem necessidade nenhuma. Hoje em dia a mulher trabalha.
A mulher não depende do homem para poder pagar conta. Estou falando de mulheres que não têm preguiça de sair trabalhar, de sair para fazer as coisas. Porque tem mulheres que fica também passando por várias coisas porque não tem coragem de regaçar as mangas e caçar uma coisa para fazer. Não interessa se é casa de família, se é numa loja. Não interessa, gente. Trabalhar é trabalhar. Trabalho é digno, não interessa o que você vai fazer. Você só não pode roubar, nem matar. Agora, ir trabalhar, fazer uma faxina, limpar uma casa, lavar uma roupa, passar uma roupa, isso não mata ninguém. Mas tem muitas mulheres que preferem ficar em casa, sem fazer nada, para viver de conta paga pelo marido. Quem tem condições de fazer isso, beleza, ótimo. Mas tem marido aí que dá um duro danado. E a mulher fica lá, ó, linda, leve e solta. O casamento tá uma merda. Mas ela não larga por quê? Porque ele paga as contas dela. Ah, gente, fala sério, né? Fala sério. Olha o século que nós estamos e ainda tem, infelizmente, tem mulheres assim. E infelizmente também tem homens assim, que as mulheres saem para trabalhar e os bonitos ficam em casa de beleza. Ironia, né? Mas enfim, ainda bem que a Girassol acordou para a vida. Ela largou esse homem, um homem que só sugava, que só a maltratava, humilhava, quase tirou o brilho dela, porque pelo que ela conta, a luz dela já estava se apagando. Ela já se olhava no espelho e não tinha mais nem vontade de viver. Aí ela foi fazer terapia e a luz dela brilhou novamente e ela teve coragem de ir embora, de deixar tudo para trás. Só pegou a criança e falou: estou indo. Não te quero mais. Acabou. Sabe? Ele traía. Ele não traiu nenhuma, nem duas, nem três, foi várias vezes. Até quando ele pediu para ela ficar, para ela não ir embora, ele traiu. Aí eu te pergunto, foi melhor ela ter ido, né? Porque para viver uma vida assim, aonde ela não podia nada e ele podia tudo, vocês entendem agora o porquê que ele privava ela de tantas coisas? Porque ele fazia. O tempo todo ele fazia o errado. E aí culpava ela. Falava que ela fazia, que ela era isso, que ela era aquilo. Então, nós devemos tomar cuidado e prestar atenção nos sinais. O universo dá sinais o tempo todo. E é isso. Essa é a história da Girassol. Gente, não troque o certo pelo duvidoso. Muitas das vezes é melhor ficarmos sozinha, sozinho, porque
Acontece essas coisas com o homem também, não é só com mulher não. Tem muito homem bacana aí que passa uns perrengues. Umas mulheres doidas também, porque existe umas mulheres loucas. Eu vou trazer histórias de homens aqui para vocês também. Vocês, homens, me mandam as suas histórias. Entra lá e me manda os seus segredos que eu vou contar aqui. Tem mulheres malucas, tem mulheres pior que homens, assim que a gente fala, gente, como que esse cara deu conta? Ah, é? Mas aqui, vou deixar essa história aqui para vocês refletir, para vocês pensar. E quem estiver passando por isso, né, que venha a procurar um profissional para poder conversar, para poder ajudar a sair dessa situação. Às vezes, gente, infelizmente, não compensa você ficar num lugar que você não é bem tratada, que você não é cuidada. É um ambiente tóxico. Aí muitas pessoas vão falar assim: ah, mas toda a história que a Maria Raquel conta, a mulher ficou sem o marido. Uai, você vai ficar num lugar que a pessoa só abusa de você? Que ela só te maltrata? É melhor você cascar fora. Como diz o meu filho, meter o pé. Gente, pra que você vai ficar num lar abusivo que você é abusado o tempo todo? Que a pessoa acaba com a sua autoestima, com o seu psicológico. O seu mental já está todo ferrado. Pra que você vai ficar num relacionamento desse? Pra quê? Pro cara pagar suas contas? Pagar a sua manicure? Pagar a sua extensão de cílios? Vá trabalhar. Vá trabalhar que você dá conta de fazer tudo isso. Agora, pelo amor de Deus, um bando de mulher que não quer saber de nada. Essas são as que reclamam. São as primeiras a reclamar. Mas na hora de caçar uma coisa para fazer um trabalho, mas não quer, ninguém quer levantar 5, 6 horas da manhã, né? Pegar um ônibus lotado, ninguém quer. Ninguém quer. Aí prefere ficar em casa, aguentando bucha de embuste. Por quê? Quando o homem, ele gosta de você e ele tem um bom caráter, ele pode ganhar um salário mínimo. Ele não vai te tratar mal, ele vai fazer o que ele puder para poder te ajudar. Agora tem homens que ganham rios de dinheiro e tratam a mulher como se ela fosse um capacho, como se ela tivesse obrigação. E a mulher tá ali por quê? Porque quer andar de carrão, porque quer comer em bons restaurantes. E prefere ficar sendo humilhada. Se é isso que você quer, problema seu. Eu não quero isso para mim. E muitas mulheres aqui não querem isso. Eu sei que é difícil para acordar. Mas quando a chave vira, se a chave virou, acabou. Você vai procurar uma coisa para fazer, um serviço. Olha aí a nossa amiga Girassol. Ela trabalhava, ela fazia de tudo. Quem bancava a casa era ela, mas a dependência emocional que ela tinha nesse alecrim dourado era maior que tudo.
até que a chave virou. Mas tem pessoas que não têm essa dependência emocional. Muitas das vezes tem pessoas, mulheres e homens que nem gostam da pessoa, tá? Pelo fato de ter um conforto. Que ali, naquele ambiente, ela tem casa, ela tem comida, ela tem passeio, ela tem viagens, ela tem mimos. Então, para ela tá bom, tá tudo bem, tudo tranquilo. Eu não preciso de mais nada. Ele pode me xingar, ele pode fazer o que ele quiser, que para mim está ótimo. Se para você assim tá bom, quem sou eu? Lógico que eu não vou julgar, mas a minha amiga Girassol está de parabéns, porque ela acordou, ela viu que ela não precisava de ser humilhada por ninguém. Então, hoje, ela vive super bem, tem um trabalho que ela gosta, já tem aquela criança dela, hoje já está na faculdade, ela criou o bebezinho dela sozinha. Então, parabéns, Girassol. Parabéns por você ter acordado. Demorou, mas você acordou. Parabéns. E as outras que querem continuar assim, continue dormindo. Deixa a vida passar. Continue aceitando migalhas, né? Tem pessoas que gostam de migalhas. Eu não gosto de migalhas. Eu corro atrás das minhas coisas. Eu acho que tem que ser assim. Nós devemos correr atrás do que é melhor para nós. E é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar, deixar o like de vocês e compartilhar, por favor. Beijo, tchau, tchau.